E aí pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu começar a fazer agora, eu vou apresentar para vocês toda a resolução dos exercícios da semana do dia 25 ao dia 29, para que vocês tenham um vídeo certinho, que vocês possam olhar aquela resolução e tirar suas dúvidas, caso vocês precisem. É lógico que vai ter os nossos horários, os nossos momentos de aula ao vivo, que também vai servir para isso, para nós podermos resolver aí as suas dúvidas e tirar essas dúvidas de vocês. Mas caso vocês tenham interesse, pelo menos, vocês têm essa opção também de assistir a videoaula, tá bom? Então, vou começar aqui com o exercício 2, que é um exercício que eu já até resolvi com vocês, mas eu vou resolver de novo para deixar aqui também registrado, tá? Então, olha só, para começar isso daqui, nós vamos ir por aquelas indicações, aquelas etapas que estavam na apresentação da aula sobre cálculo estequiométrico. Quais são essas etapas? Primeiro, antes de ler o enunciado, antes de qualquer coisa, eu vou determinar essa equação química do exercício 2, que é essa aqui que eu estou apontando com a seta agora em preto. Essa equação química está balanceada? Para olhar isso certinho, você precisa de observar se você tem as mesmas quantidades dos átomos à esquerda da sua seta, da sua reação, ou seja, nos reagentes que estão aqui, ó, e nos seus produtos também. Você tem que conferir se as quantidades de átomos nos reagentes e nos produtos estão batendo, estão iguais. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso da seguinte maneira, ó. Contei um cálcio aqui, ó, um átomo de cálcio, que é onde eu estou aumentando aqui o risco preto. E eu tenho outro átomo de cálcio aqui à direita. Então eu tenho um em cada lado, tá certo o número de cálcio. Átomos de carbono agora, ó, em vermelho agora. Os átomos de carbono, eu tenho um à esquerda, eu tenho um à direita, um no reagente e um no produto. Então, eu também tenho a quantidade certa, a quantidade correta de carbonos. E a quantidade de oxigênios, eu tenho 3 à esquerda e mais 3 à direita. Eu coloquei em vermelho também, eu vou apagar para a gente poder colocar numa cor diferente, para você poder observar bem aqui. Ó. Olha os oxigênios, eu tenho 3 oxigênios no reagente, e eu tenho 3 oxigênios nos produtos também. Então, a minha equação está balanceada. Primeira etapa concluída. A equação está bem balanceada. Agora, eu vou para a segunda etapa. Então, eu vou colocar aqui, ó. Primeira etapa. Etapa. Na primeira etapa, era a etapa do balanceamento. Essa etapa tá legal, tá correta. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para você conseguir ver certinho. Aí, etapa do balanceamento. Essa etapa aqui tá correta, já tá certa. Vamos agora para a nossa segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? Nessa segunda parte da nossa conta, nós vamos definir as proporções molares. Então, na segunda etapa, eu defino proporções. Como assim definir proporções? Bom, aí você vai precisar de utilizar uma coisa que é a tabela periódica. Eu peguei uma aqui para poder usar de exemplo, que é essa tabelinha aqui. Então, nessa tabela periódica, você vai ver qual que é a massa do carbono, qual é a massa do cálcio e qual que é a massa do oxigênio, para poder depois usar esses valores lá na sua continha. Ó. Como que você vai achar esses valores? Então, eu vou começar aqui com o cálcio. O cálcio é esse cara aqui, ó, tá bem aqui na tabela. Já acho cálcio e oxigênio juntos. Tanto cálcio quanto oxigênio, ó, eu tenho essa possibilidade de utilizar. Deixa eu colocar aqui para desenhar, que aí eu posso mostrar para vocês certinho. E aqui eu não estou mudando o zoom. Ok, tira as alterações. Então, o que acontece aqui? Ó? Olha para o cálcio e para o oxigênio e você vai ver, ó, no cálcio eu tenho esse valor aqui de cima, que é o 6. Esse valor em cima, que são os valores que estão em sequência, ó, boro é o 5, carbono é o 6, nitrogênio é o 7, oxigênio é o 8. Esses números de cima são os números atômicos deles, não é isso que interessa para a gente. Agora o que interessa é o número de massa. O número de massa é aquele valor que está maior aqui, ó, o valor que está maior. Entre 6 e 12, 12 é maior. Entre 8 e 15,99, o 15,99 é maior. Então, os valores que eu vou pegar vão ser esses, ó.
Então, o carbono tem uma massa de 12 gramas, aproximadamente. Não precisa de colocar com as 3 casas depois da vírgula. E o oxigênio, que é 15,99, eu vou aproximar para 16 gramas por mol. Além desses dois caras, eu tenho também o átomo de cálcio. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, o átomo de cálcio ele já é um pouquinho diferente. E vai estar aqui, ó, lá do outro lado da tabela. O cálcio ele tem o número atômico 20 e o número de massa, que é o número maior aqui, é 40. 40,078. Eu vou arredondar para 40. Então, ó, e o cálcio tem uma massa de 40 gramas por mol. Belezinha, pessoal? Então tá bom. E aí, o que a gente pode fazer aqui agora? Nós podemos calcular as proporções entre o cálcio, o carbonato de cálcio, na verdade, né? E o óxido de cálcio e o gás carbônico. Como que eu calculo essas proporções? Eu vou colocar aqui mais para baixo, porque eu vou precisar fazer algumas contas agora. Primeira coisa, você vai olhar aqui para os seus reagentes. Quem são os seus reagentes? Eu tenho o carbonato de cálcio. E você vai calcular agora qual é a massa molar do carbonato de cálcio. Como que você faz isso? Conta o número de carbono, número de átomos. Eu tenho um cálcio. Cada cálcio pesa, né, tem uma massa 40 gramas. Então, vou colocar aqui, ó, 40 e vou somar com os outros caras. Ó. Carbono, eu tenho um carbono só, então eu vou colocar só a massa de um carbono, que é 12 gramas. Mais os oxigênios agora, ó, eu tenho 3 oxigênios, então eu vou multiplicar isso aqui já por 3. Por quê? Porque a massa do oxigênio equivale a 3 átomos de massa 16. Aí você precisa realizar essa somatória aqui. Como que você vai fazer isso? 3 vezes 16 dá 48. 48 mais 12 dá 60, então eu vou ter 40 mais 60. Resultado final, 100 gramas por mol. Então, ó, a massa de carbonato de cálcio que você usa no começo é 100 gramas de carbonato de cálcio. Por que eu coloquei só 100 gramas ali, aqui, ó, e aqui embaixo eu coloquei 100 gramas por mol? Porque eu estou falando duas coisas diferentes, tá? Aqui eu estou dizendo que a massa molar, ou seja, a massa contida em 1 mol de moléculas de carbonato de cálcio é 100 gramas, enquanto que aqui em cima eu tenho 100 gramas de carbonato de cálcio reagindo na minha reação. Como que eu posso afirmar que são 100 gramas? Porque eu sei que eu tenho só 1 mol de carbonato de cálcio, ou uma unidade de carbonato de cálcio. Vou calcular os outros caras agora. Vou calcular aqui o KO. O óxido de cálcio eu tenho apenas um átomo de cálcio, que é 40 gramas, e um átomo de oxigênio, que são 16 gramas, totalizando 56 gramas por mol de carbonato de óxido de cálcio. Então, olha só, quantos mols de óxido de cálcio tem aqui em cima também? Um só. Então, a massa de óxido de cálcio é 56 gramas. E vou calcular também a massa do CO2. Quantos átomos de carbono eu tenho? Um átomo só, então eu vou multiplicar 1 vezes o número de massa que um átomo de carbono representa, ou que ele possui, 12 gramas. 12 mais, eu tenho 2 átomos de oxigênio, 2 vezes a massa do oxigênio, 2 vezes 16. 12 mais 2 vezes 16 é a mesma coisa que 12 mais 32. Esse resultado vai dar 44 gramas por mol. Como eu também tenho só 1 mol aqui em cima, eu sei que vão ser 44 gramas. Olha só, agora eu terminei a minha segunda etapa. A minha segunda etapa consistia em definir as minhas proporções. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Aí. Eu defini as minhas proporções já. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o certinho aqui do lado. Não dá para ver muito bem aí, acho que minha câmera está um pouquinho grande. Vou diminuir aqui. Aí. Vou colocar o certinho aqui do lado e agora eu vou passar para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Agora sim, eu vou passar para a leitura do meu exercício. Vou dar um zoom aqui para você conseguir ler bem.
O óxido de cálcio é obtido segundo a equação representada abaixo e gera durante a sua produção grande quantidade de dióxido de carbono. Até aqui só uma contextualização, isso aqui não importa muito para a gente aqui na resolução do exercício. A massa de dióxido de carbono formada, olha só, a massa de quem que ele está te pedindo? De dióxido de carbono. Então ele quer saber a massa desse carinha aqui, formada partindo-se de 200 gramas de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é esse truta aqui, ó, com 90% de pureza. 90% eu vou até grifar em vermelho aqui, ó. 90% de pureza. Então, o que ele te perguntou nisso daqui? Ó? Ele está te perguntando qual é a massa de CO2 que você vai produzir quando você fizer uma reação com 200 gramas de carbonato de cálcio. Só que esse carbonato de cálcio é puro? Não, ele não é puro, ó, ele tem só 90% de pureza. Então, para descobrir esses valores, o que você vai ter que fazer? Primeira coisa, grifou tudo? Você grifou, então agora você vai começar a fazer a tua conta de fato. Deixa eu colocar aqui para baixo. Aqui para baixo não vai ter muito espaço não. Vou colocar aqui para o ladinho mesmo. Fazer uma divisão aqui em preto. Só para deixar bem dividido, pessoal. Então o que a gente vai começar a fazer? Ó? Eu tenho 200 gramas de carbonato de cálcio. Mas a sua pureza é de 90%. Então, essa pureza de 90% é como se fosse um comentário do enunciado. Isso aqui vai importar para a gente. E ele está te perguntando o C. Ele está te perguntando a quantidade de CO2, desculpa. Ele está te perguntando, então, ó, quanto de CO2 foi produzido. E aí agora é uma questão de você elaborar suas contas. Primeiramente, ó, quando eu estou falando de pureza 90%, eu estou dizendo para você que desses 200 gramas que o exercício te citou, na verdade só 90% é realmente carbonato de cálcio. Então a primeira conta que você tem que fazer é, bom, 200 gramas é o seu 100%. Se você tem 90%, qual vai ser a massa que vai sobrar que realmente vai reagir nesse processo? Vou colocar aqui do ladinho. Ó. Resolve isso daqui em x, ó, multiplica 100 vezes x e 200 vezes 90. Você vai ter isso daqui. 100x é igual a 200 vezes 90. X é igual a 200 vezes 90 dividido por 100. O que eu vou fazer? Ó? Os zeros que eu tenho aqui eu vou cortando. Cortei os zeros. O que sobrou para mim então? X é igual a 180 gramas. 20 vezes 90 dá 180. Essa é a resposta do exercício? Não. Essa aqui, na verdade, é só a resposta. Bom, se eu tinha 200 gramas de carbonato de cálcio, mas isso está a 90%, eu vou dizer então que eu tenho no total 180 gramas de carbonato de cálcio. Isso daqui é o tanto de carbonato de cálcio que vai reagir efetivamente na minha reação, tá bem? Então, agora sim, eu vou pegar e vou continuar aqui embaixo, só que eu vou precisar de duas coisas, as proporções molares entre eles. Olha só, o exercício está te pedindo a massa de CO2 produzida, que é o cara que eu grifei agora, ó, aqui, a partir de uma certa massa de carbonato de cálcio. Então já anota as informações desses dois caras, as proporções entre eles. Quais são essas proporções? 100 gramas de carbonato de cálcio produzem um total de CO2 de 44 gramas. Só que agora você vai ter 180 gramas de carbonato de cálcio. Qual será a massa de gás carbônico que você vai produzir? É isso que o exercício estava te perguntando. Agora, ó, eu faço de novo esse cálculo aqui em x, eu vou ter 100 vezes x
é igual a 44 vezes 180. X é igual a 44 vezes 180 dividido por 100. Só passei o 100 dividindo aqui, ó. 100 que estava multiplicando, passa dividindo. Os zeros, pessoal, aqui eu posso cortar, ó. Sobrou o que para mim? Ó? X é igual a 44 vezes 18 dividido por 10. 44 vezes 18, eu posso fazer a conta aqui com vocês. Ó. Vou colocar aqui para o lado. Ou melhor ainda, vou colocar aqui embaixo mesmo, que fica melhor. O que eu vou fazer aqui? Ó? Faz 44 vezes 18. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 8, 32, com 3, 35. Mais 44, né? 1 vezes 44 vai dar 44. Sobra para mim aqui, ó, 792. Então, o resultado ali vai dar, pode colocar um aqui, ó, 792 dividido por 10. Para dividir por 10 é só andar com a vírgula, ó. A vírgula estava aqui desse ladinho, vou fazer até a vírgula em amarelo. A vírgula estava desse lado, como eu estou dividindo por 10, ela vai andar uma casinha a mais aqui, ó. O resultado que vai sobrar para você é 79,2 gramas. Essa é a resposta do exercício, 79,2 gramas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esse. Qualquer coisa, é só fazer pergunta lá no grupo do Teams ou fazer pergunta pelo Conexão Digital. Lembrando que esse exercício aqui eu passo para vocês, essa resolução eu passo para vocês na forma de imagem. Vamos agora para o exercício 3, que é o exercício que está aqui embaixo. Ó. Então, olha só, como é um exercício também de estequiometria, eu vou fazer aquelas etapas, mas agora eu não vou fazer as anotações dela, tá? Qual é a primeira etapa? Ver se a reação está balanceada. Vamos lá. Em vermelho eu vou riscar o ferro. Eu tenho 2 átomos de ferro aqui à esquerda e um só à direita. Então eu já vi que não está balanceada a equação. Para balancear isso, eu vou reescrever a equação aqui. Ó. Fe2O3 mais carbono forma ferro mais CO, mais monóxido de carbono. E aí o que acontece aqui? Se eu tenho 2 átomos desse lado, eu preciso de ter 2 átomos aqui também. Para fazer isso, eu vou simplesmente multiplicar esse lado por 2. Agora eu tenho 2 átomos de ferro à esquerda e 2 átomos de ferro à direita. Beleza, ferro balanceado. Vamos olhar para o carbono. Eu tenho um carbono desse lado e um carbono desse lado. O carbono aparentemente está certo. Mas quando eu olho para o oxigênio, eu tenho 3 oxigênios com um oxigênio direito. Então eu vou precisar, para igualar isso daqui, multiplicar esse lado por 3. Aí os oxigênios estão igualados. O probleminha surgiu aqui, ó. Quando eu multipliquei 3 vezes oxigênio, deu certo, mas eu desregulei o cálcio agora. Então eu vou ter que regular o cálcio de novo. Agora eu tenho 3 cálcios. Cálcio, estou falando do cálcio o tempo todo. É carbono, pessoal. Eu tenho 3 carbonos desse lado. E agora eu vou ter um carbono desse outro lado aqui. 3 carbonos com carbono. Para equilibrar, multiplico isso aqui por 3. 3 carbonos do outro lado também. Agora a equação está balanceada. Bom, equação balanceada, vou fazer agora o cálculo das proporções. Como que eu faço esse cálculo? Ou eu olho a tabela periódica, ou eu pego os dados que o próprio exercício dá. Ó. Olha os dados que o exercício deu para mim aqui. Nem preciso olhar a tabela. A massa do átomo de carbono é 12 gramas por mol. Então vamos fazer esses cálculos agora. Ó. Então, 12 gramas, mas eu tenho 3 mols de carbono aqui, ó. Então, eu tenho que fazer isso vezes 3, tá vendo? 3 mols de carbono, então eu tenho que fazer 12 vezes 3. Aqui no total vai dar 36 gramas. Então, eu vou ter 36 gramas de carbono. 36 gramas de carbono. A massa do ferro está aqui em cima também. Ferro é 56 gramas por mol.
Aqui nesse caso eu tenho 2 ferros, então eu vou ter que fazer 56 vezes 2, que vai dar 112 gramas. Só para deixar anotado, ó, isso veio do 56, que é a massa molar do ferro aqui em cima, vezes 2, tá, pessoal? Então, 112 gramas. Depois, o CO. O CO, pessoal, ele tem um carbono, que pesa 12 gramas, mais um oxigênio, que pesa 16 gramas. 12 mais 16 dá 28 gramas por mol. Quantos mols de monóxido de carbono eu tenho aqui? 3. Então, eu tenho que multiplicar 28 por 3. Então, eu vou ter que fazer 28 vezes 3. 28 vezes 3 vai dar 24 mais 60, dá 84 gramas. Salvo engano. Isso mesmo, 84 gramas, pessoal. Então, eu vou ter 84 gramas de monóxido de carbono reagindo. E vou calcular agora a massa do ferro. A massa do ferro, ele tem 2 átomos de ferro aqui, então vai ser 2 vezes 56, de novo, que dá 112, mais 3 oxigênios. Cada oxigênio vale 16. Como eu tenho 3 diferentes, ou melhor, 3 oxigênios iguais, eu tenho 3 vezes 16. Vou colocar aqui, ó, 3 vezes 16. Então, o óxido de ferro 3, ele vai ter uma massa igual a 112 mais 48. 3 vezes 16 dá 48. Então, a massa de óxido de ferro 3 é 160 gramas por mol. Como aqui eu só tenho 1 mol dele, eu vou colocar aqui 160 gramas. Então, 160 gramas reagem. 160 gramas do óxido de ferro 3 reage com 36 gramas de carbono, formando 112 gramas de ferro e 84 gramas de monóxido. Aí agora que eu já fiz as proporções, eu leio o exercício. Há um processo de produção do ferro através da redução em alto forno usando carvão como agente redutor de hematita. Uma das reações ocorridas nesse processo é dada pela equação não balanceada apresentada na imagem. Olha só, ele já falava para você que era não balanceada. E aí ele te pergunta, calcule a massa de ferro sólido em toneladas que é possível obter a partir de 100 toneladas de hematita 70% pura. A hematita é esse cara aqui, ó, o Fe2O3. O ferro puro é o átomo de ferro sozinho, que é o Fe sólido. E ele está te perguntando então, a cada 100 toneladas, deixa eu só colocar aqui um pouquinho para cima para vocês me verem melhor. A cada 100 toneladas de óxido de ferro 3, qual que é a massa, ou seja, X de ferro? Considerando que, vou até colocar em amarelo para você ter atenção, considerando que isso aqui é 70% puro. Deixa eu apagar aqui rapidinho, vocês não viram o que eu escrevi agora. Então, vou colocar aqui para o lado. Ó. Lembrando que essas 100 toneladas, segundo o enunciado, são 70% puras. 70% puras só, tá bem? O que você vai fazer primeiro? Quando eu falo de pureza, primeiro eu calculo qual que é a massa real que vai reagir. Se 70% é puro, significa que das 100 toneladas que eu tenho, que seria meu total, que seria meu 100%, vou colocar mais para cá, isso. Das minhas 100 toneladas, que seriam meu 100%, só 70% vão realmente reagir. E aí eu calculo isso daqui, ó. 100x é igual a 100 vezes 70. X é igual a 100 vezes 70, dividido por 100. Ó, corta os zeros. Sobrou o que para você? 70 toneladas. Então, daquelas 100 toneladas, só 70 vai reagir. Se 70 toneladas vão reagir, agora eu posso fazer o meu cálculo. Que cálculo que eu vou fazer? Bom, eu quero saber da relação entre o ferro. Então, a partir dali, ó, eu quero saber da relação entre o ferro, Fe2O3, formando
ferro sólido, ferro puro. Como que eu vou fazer esse cálculo agora, então? Eu preciso de olhar lá para o meu exercício, para o começo, e dizer qual que é a massa de ferro que costuma reagir, 160 gramas. Qual que é a massa de ferro que eu costumo produzir? Olha aqui, 112. Então você já pode anotar isso. A cada 160 gramas desse carinha, eu produzo 112 gramas desse carinha aqui. E aí agora eu uso a relação que ele me passou, 70 toneladas ou 70 mil gramas. Como as unidades estão retinhas aqui certinhas, você pode passar para 70 mil gramas se você quiser, 70 milhões de gramas se você quiser, ou você pode simplesmente deixar em tonelada mesmo, tá? Se você deixar aqui em tonelada e o X em tonelada, não tem problema, porque as unidades aqui e aqui são as mesmas. O problema seria se você quisesse calcular isso daqui em gramas. Se fosse X gramas e 70 em toneladas. Essa linha aqui, pessoal, ela tem que estar na mesma unidade. Se não tiver, está errado, tá? E aí? E agora? Agora você faz essa continha. 160 vezes x, que dá 160x, é igual a 70 vezes 112, que vai ser a nossa conta total aqui. Bom, vou colocar essa conta, deixa eu ver aqui se eu não vou invadir muito o exercício. Eu vou continuar aqui do ladinho. Eu vou colocar essa conta aqui do lado, x é igual, x vai ser igual a quanto então, a 70 vezes 112 divididos por 160. E o que você pode fazer aqui? Já pode cortar o zero. X é igual a 7 vezes 112 dividido por 16. E agora, vamos partir para a nossa conta aí. 112 vezes 7, 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7 com 1, 8. 7 vezes 1, 7. Resultado, 784. Dividido por 16. 784 dividido por 16 vai ser a sua resposta já. Então, vou colocar aqui um 16, Quantas vezes o 16 cabe no 78? Deixa eu ver aqui. 32, 64, 64. 64 mais 16 já vai dar 82, eu acho que vai dar muito, né? 74, não, 86 dá 90 já. Acho que vai ser muito, eu acho que vai ser 4 aqui, pessoal, 4 vezes 6, 24, 24 para 28, sobra 4. 4 vezes 1, 4, com 2, 6 para 7, 14, deu certinho. Sobrou 144. 144 dividido por 16 agora. 144 dividido por 16. Vamos ver quantas vezes vai caber aí. 160. 160 menos 16 dá 54. Será que vai ser? Acho que não, né? 9. 9 vezes 6 dá 54. Para 54, nada. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Para 14, nada. Olha só, o resultado deu exato. X é igual a 49 toneladas. Não esquece da unidade, tá? 49 toneladas é a nossa resposta, pessoal. Vou continuar esse vídeo em outro momento, tá? Agora vão ser esses 2 exercícios apenas. São os exercícios mais explicadinhos, mais corretinhos, beleza? Até a próxima. Assiste a segunda parte da resolução, beleza?